Fala, guerreiro! Seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo, um podcast que vai ajudar você autônomo a se transformar em um empreendedor autônomo. Eu sou o Kaique Merlo, gerente de marketing aqui da Sala da Elétrica. E eu me chamo Everton Moraes, diretor aqui da Escola Sala da Elétrica, precursor aí do movimento empreendedor autônomo e mais um podcast aí pra hoje, hein? Mais um podcast aí para hoje. E o tema que a gente vai discutir aqui são os principais erros que o profissional comete ao iniciar a sua jornada como autônomo. Principais erros, isso aí. E sabe o que é engraçado? Que é os principais erros que ele nem sabe que está cometendo. É isso. Interessante. Às vezes as pessoas fazem algumas coisas que são inconscientes, né? Que ele nem tá ligado do que acontece. Exatamente. Aquela ideia, né? Quando você se lança como autônomo, a jornada para você acredita que a sua habilidade técnica. A gente já falou isso várias vezes no podcast, mas acho que a habilidade técnica é o que vai fazer com que você consiga ter resultados, sucesso, assim por diante. Uhum. E a grande verdade é que não adianta ser um bom técnico, ser um profissional. Ser um profissional não vai te levar a vender mais, a verdade é essa. Tem que pegar aí algumas habilidades complementares, né? Exatamente. Quantos são os erros que você acha que o profissional comete? Os principais erros assim, que o profissional comete? Eu colocaria 3 erros Três iniciais. erros. 3 erros e, assim, tem vários, na verdade. Uhum. E principalmente acompanhando esses nossos alunos, as pessoas que a gente mentora, porque a gente faz mentoria ao vivo toda sexta-feira no Instagram. Se você não acompanha a gente no Instagram, tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo de ser mentorado, olha só, né? Uhum. Então, acompanhando essas mentorias que a gente faz, acompanhando também os nossos alunos da imersão e tudo mais, são 3 erros principais que, assim, ó, se corrigir dos 3 erros, o autônomo consegue ter mais resultado muito rápido. Muito Uhum. rápido, muito rápido, muito rápido, tá? E o principal erro, o primeiro, se a gente fosse falar, não vou falar que é o principal, não. É o primeiro. Você até sabe qual que é esse primeiro erro aí, é a precificação. Precificação. Quantas vezes a gente já ouviu o autônomo chegar e falar assim: Everton, Kaique, eu não tenho certeza se meu preço está caro, se está barato, eu não sei como precificar. Como precificar por ponto, Exatamente. por hora, né? Por metro Por metro quadrado. quadrado. A gente escuta bastante isso aí, né? E qual que é o erro nesse processo, né? Não saber precificar é o erro. Mas o que é que o autônomo faz no início da jornada? Ele acompanha a manada. Hum. Ele faz o que está todo mundo fazendo. E aí ele ouve alguém falando, vai lá e faz por ponto. Cobra R$ 25 o ponto, quando é eletricista, né? Cobra por metro quadrado, cobra X. Ou senão ele faz o seguinte, ele compara o que a concorrência está fazendo e ele estrutura o preço dele com base na concorrência. Uhum. E Por que isso é assim, um erro? então, é um erro porque às vezes o concorrente que você está comparando é um concorrente que está precificando errado. E se eu fosse falar para você comparar a concorrência para que você entenda a média de precificação que estão cobrando para você seguir mais ou menos esse padrão, é algo legal a se fazer, mas tem que olhar para as pessoas que estão fazendo certo. Se eu olhar para a pessoa que está fazendo certo, muito provavelmente é uma empresa mais estruturada. Se ela já for mais estruturada, talvez ela já tenha 2, 3 funcionários e você não tem esses 2, 3 funcionários. Então o custo dela é maior e logo a precificação dela vai ser maior também. Uhum. Então você não precisa cobrar tanto quanto ela cobra. Então, o que acontece? Eu começo a olhar as pessoas ao meu redor e a maioria das empresas, né, dos autônomos que nascem, acabam não cobrando corretamente e aí o autônomo ele se joga no mercado querendo cobrar o que a galera cobra ou vai atrás de, olha só, isso aqui vão tacar pedra em mim, né? Vão atrás de tabelas de preço médio no Brasil, vão atrás de métodos ali, padrão de precificação. Cara, isso é errado. É Mas errado. por que você acha que eles fazem isso? Porque não tem instrução. Primeira coisa é porque eles não têm instrução. Na escola você não aprende a precificar. Então a única alternativa que você tem é procurar na internet, no mercado, informações sobre o assunto. Uhum. E aí. E geralmente é isso que o pessoal encontra, né? E é isso que o pessoal encontra. Por quê? É mais fácil, né? Uhum. Porque é mais fácil falar pra você cobra R$ 15 por ponto do que ensinar você de verdade como fazer a precificação. A gente já falou em alguns podcasts aqui sobre precificação, mas eu quero que você entenda o seguinte, né? A sua precificação vai mudar em função do momento em que você vive. Quer ver só? Quando você começou como autônomo, se você tiver mais do que 2, 3, 5 anos aí como autônomo, quando você começou, você era sozinho. E de repente você começou a pegar mais autoridade, e aí as pessoas começaram a te contratar para fazer trabalhos mais sofisticados, mais robustos. E aí você
nota que se eu cobrar a mesma coisa do que quando eu estou sozinho, eu vou perder dinheiro, porque eu preciso pagar o ajudante, preciso pagar... Ou seja, tem um monte de fatores que vai implicar na precificação. E como que eu corrijo isso, né? E como que o empreendedor autônomo faz? Por que eu gosto de falar, né, o empreendedor autônomo? Porque é um movimento que a gente criou e que o que a gente está falando aqui é como melhorar a consciência do autônomo para que ele jogue o jogo de primeira divisão mesmo estando na segunda. Uhum. Primeiro, né? Vou falar dos 3 pilares aqui. Depois a gente coloca aqui na descrição, em algum lugar, o podcast exato que fala sobre a precificação. Devia ter listado isso aqui, né? Mas tudo bem. Depois eu faço um insert aqui. Eric, fica atento aí pra gente fazer um insert. A gente faz o insert aqui nesse podcast, tá? Vai sair agora, quer ver? O podcast que vai te ensinar a precificar o seu serviço da maneira correta é o podcast número 13. Bom, então o que ele tem que fazer? Ele precisa entender o que eu chamei. Eu inventei esse nome hoje. A gente gosta de ficar dando nome para as coisas, né? É legal. Hoje eu coloquei um nome lá, fiz uma live falando sobre isso. Live 87, todo segunda a sexta, 8 7 da manhã. Faça sol, faça chuva. Então, eu falei da tríade da precificação. Que existem 3 elementos, 3 fatores que determinam, de fato, o preço que você tem que cobrar. E aí vem mais uma pedrada que eu vou levar de algumas pessoas, né? Eu vou falar aqui de precificação por hora, sim. Tá? Vou falar de precificação por hora, sim. Mas respira fundo e ouça o que eu vou falar. E antes de mais nada, você não vai passar o seu preço para o cliente por hora. Você não vai cobrar... o meu preço por hora é R$70. Não é isso, tá bom? Você vai cobrar, na verdade, o seu preço... Até cuspi aqui agora. Seu preço fechado, né, para o seu cliente, mas você vai calcular aqui no back-office, aqui na sua mesa, por hora, para que você consiga ter uma previsibilidade das coisas que acontecem na sua empresa. Então, os 3 pilares são a tríade, né? Primeiro, você decidiu abrir mão da sua de uma empresa, de um emprego CLT ou algo do gênero, ou foi mandado embora e abriu sua empresa como autônomo. Então, você precisa receber um salário da sua empresa. Qual que é o salário que você vai receber? Você já tem isso definido? Você já escreveu no papel? Sim ou não, né? A pergunta é essa. Porque o maior erro que eu vejo é que o pessoal pega... Mas receber salário se ele é o dono da empresa? Como Claro, assim? é pro labore dele, né? O valor... Porque assim, Tem muita gente que acha que todo o dinheiro que vai ganhar da empresa vai para ele, né? exatamente, né? Então, você vai estar fadado ao fracasso se você tirar todo o dinheiro da sua empresa. A verdade é essa, né? Então, a tendência, né, a intenção quando a gente abre uma empresa é que a empresa gere muito dinheiro pra gente, assim por diante. Só que no começo, principalmente no começo, a gente tá falando dessa live aqui exatamente disso, né? Quando começa, não dá pra... A empresa não... Você não vai ficar rico, milionário da noite por dia. Então, vai ter que ralar bastante, cara, né? Então, você vai ter que definir qual que é o salário que você tem que tirar. Porque o primeiro pilar é o salário. Quanto que eu quero de salário efetivamente? O segundo pilar é quanto de custo mensal eu tenho? Eu não estou falando da despesa da prestação de serviço, que aí é no cálculo da parte de orçamento, tá? Qual é o custo da minha empresa todo mês? O que entra no custo aqui? Aluguel, entra papelaria, que é a parte de folhas, impressão, cartucho de tinta, luz, água, condomínio, se tiver. Exato. Quem mais aí? Telefone celular, aí a conta do pós-pago ali do telefone celular. Gasolina para transporte. Gasolina. É que gasolina, às vezes, depende de como ele vai analisar. Se ele fizer algo muito rotineiro ali, que ele é previsível, né? A parte de gasolina, ele põe nos custos da empresa. Senão, acho que seria legal até colocar no orçamento da prestação de Custo serviço. No custo da prestação em si, né? Tá. Quando vai elaborar o orçamento. Mas, bem lembrado. Porque às vezes ele mora na cidade e tá em outra, né? Então, sei lá, ele tem um escritório, oficina em outro lugar. Aí ele entraria nesse caso também. Mas esses custos aí, né? O custo com o contador, o custo com o MEI, o custo, né? Então você tem ali o seu salário, sei lá, vamos supor que seja R$4.000. O custo, R$1.000, por exemplo, de custo mensal fixo que você inevitavelmente tem que pagar. Trabalhando ou não trabalhando, tem que pagar esse custo aí. E aí o outro detalhe que ninguém coloca na ponta do lápis, o terceiro pilar da nossa tríade aí, é o quanto que a sua empresa vai crescer mês a mês, ou seja, quanto que eu vou gerar de riqueza na minha empresa todo mês. Então eu tenho que definir isso, porque você abriu uma empresa, não é à toa que ela se chama pessoa jurídica. Ela é uma pessoa também, né? Tem as obrigações, responsabilidades e necessidades também. A necessidade é ficar rica, é ganhar dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro, a galera fica assim, né? Ficar rico. Não quero uma outra coisa. Por favor, pessoal. Toda vez que eu converso com vocês,
principalmente quando a gente está na mentoria, ou mesmo quando as nossas especialistas, elas conversam com vocês, a primeira coisa que vocês falam, mas é que eu não quero ficar rico, eu só quero me sustentar. Para com isso, né? Se você garante que o seu trabalho é bom e que você é melhor do que o seu concorrente desqualificado, você tem que vender mais do que o seu concorrente desqualificado para que você elimine ele do seu mercado ali onde você está atuando. Porque eliminando ele quer dizer que os seus clientes vão ter os serviços melhor. E quanto mais você elimina o concorrente desqualificado, mais você vende e mais dinheiro você vai ganhar. O dinheiro é o seu troféu. Se você não ganha muito dinheiro, quer dizer que o seu concorrente desqualificado está prejudicando as instalações, ou prejudicando os seus clientes, tá bom? Então tem que ganhar dinheiro sim, tá? Então o terceiro pilar é, quanto que minha empresa vai ganhar de dinheiro? Quanto que eu tenho que enriquecer todos os meses o caixa da minha empresa? Isso vai mudar ao longo do tempo, mas no primeiro momento pode ser que você fale assim, eu quero pelo menos acumular de riqueza aqui R$2.000 por mês. Ou seja, tem que sobrar no caixa da minha empresa R$2.000 por mês. Então você definiu ali. O seu salário de 4.000, mais R$1.000 no que se diz respeito à parte de custos, mais R$2.000. Deu R$7.000 aqui total. Então a sua empresa, ela precisa gerar resultado de R$7.000 por mês. Aí você vai pegar e vai analisar quantas horas eu passo em média trabalhando dentro da casa do meu cliente ou prestando o serviço que eu presto, né? Então, executando mesmo, operacionalizando mesmo, né? Não é 220 horas não, porque 220 horas é quanto tem no mês. Você não passa esse tempo todo prestando serviço. Então, quanto tempo você presta o serviço em si? 100 horas. Então, eu ponho lá na ponta do lápis essas 100 horas ali, né? E aí, R$7.000 por mês, por 100 horas prestadas de serviço, eu tenho ali uma média de hora de R$70 a hora. Quando eu vou dar um orçamento para o cliente, eu falo assim, quanto tempo que eu vou demorar para fazer esse serviço? Vou demorar 10 horas. Não, 10 horas vezes os meus R$70 por hora, eu tenho ali R$700. É claro que eu expliquei isso muito rápido, eu tenho um podcast que a gente fala exatamente sobre isso, esse podcast que eu falei anteriormente, vai lá e escuta ele também, tá bom? Esse aí é o primeiro erro. E a primeira solução do erro também, né? Então a gente fala o erro aqui e já fala a solução aqui. Já dá o remédio. Já dá o remédio, é isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Legal. Então, primeiro erro, precificação. E ele tem que ficar de olho nessa tríade da precificação, né? Sim. Que é o salário que ele quer receber, os custos e a riqueza da empresa. Exatamente, quanto que a empresa vai crescer. Acho que isso aí já deu uma boa abertura de mente aí na galera, hein? Sim, e outra coisa, olha só, o pessoal é acostumado assim, eu preciso, na verdade, comprar um equipamento novo. Um martelete para quebrar parede. Aí ele vai lá e tira do bolso dele. Ele vai lá e tira do bolso dele. E tirar do bolso dele, não vou dizer que está errado no início, mas ao longo do tempo isso não pode acontecer. A empresa tem que pagar. Então a riqueza acumulada pela empresa vai fazer com que você possa ter crédito no mercado ou mesmo dinheiro no caixa para comprar à vista esses produtos. Então se você não tem esse dinheiro, como é que você vai ficar tirando do seu bolso sempre? Não dá, né? É outra pessoa e você vai ficar comprando coisa para uma outra pessoa. Né? Exatamente, é outra pessoa, né? Legal. E o segundo erro? A gente falou que são 3, né? São 3 erros, são 3 erros, né? Então vamos pro segundo. O segundo erro é achar que o fato de ser tecnicamente bom é o suficiente para você se dar bem como autônomo. Eu vejo demais, mas demais profissionais reclamando assim, mas só que, poxa vida, eu sou bom pra caramba, meu concorrente presta um péssimo serviço e o cara vende mais serviço do que eu. Eu olho pro serviço do meu concorrente e falo, não é possível que a galera tá contratando ele, né? E aí que tá, né? Porque ser bom tecnicamente não traz cliente para você. Não adianta quanto panfleto você vai entregar, quanto cartão de visita você vai fazer, não adianta que ser bom tecnicamente não vai te trazer mais clientes. Você tem que desenvolver a parte de negociação. Negociação é a solução para esse segundo erro. Mas não é a pessoa que faz melhor o serviço que ganha mais cliente? Não, mas nem a pau, né? Não? Não, nem a pau, é quem vende mais, né? É quem vende mais. É que assim, é que tudo tem tem a parte de perenidade nessa questão, né? Então, assim, a pessoa que presta um mau serviço, ela vai queimando o filme ao longo do tempo. Só que todo dia nasce uma pessoa que presta um mau serviço. Parece que é igual capim, né? E geralmente essas pessoas sabem vender bem, né? E sabem vender bem. Mas é aquela história, brincadeira à parte aqui, né? Eu vou falar, não sei como que é. Nem sei se eu devo falar isso aqui, deixa eu ver se eu falo, não falo. Bom, eu vou dar uma analogia, putz, eu acho que é até ridículo o que eu falo agora, mas tudo bem, já comecei a falar, né? Mas imagina, quando você é adolescente, tá na escola, tudo mais, você tem aquelas pessoas, homens e mulheres, né? Que são taxados como os mais bonitos da turma e outros que são taxados como os menos bonitos da turma, os mais feinhos, né? E aí o que acontece? Normalmente,
os mais feinhos, né? Ele desenvolve algumas habilidades. De ser o mais engraçado também, Uhum. de ser o que mais se enturma, ser o mais prestativo. É verdade. Porque a moral da história, você tem que desenvolver uma habilidade quando você tem um déficit, para que você chame a atenção, se enturme e consiga ter um bom relacionamento ali. E isso também acontece nessa parte de prestação de serviço. Acabar arrumando um jeito pra sobressair, né? Exatamente, né? Então o cara ele desenvolve ali uma melhor negociação, acaba desenvolvendo a negociação, ele aprende a vender. Às vezes nem aprende a vender tão bem, mas só que a maioria das pessoas vendem tão mal. É isso aí, tô falando pra você mesmo, né? Que esse cara, por ele vender um pouquinho melhor que você, ele pega o seu serviço e você não pega, né? Esse cara baixa o preço, vai o preço lá embaixo lá. E aí, como você não sabe vender, você não consegue justificar o porquê o seu preço é alto. E aí você perde mesmo o orçamento. Então, assim, você precisa desenvolver a habilidade de negociação. E é complicado falar de negociação, porque não é algo que você aprende de uma hora para outra. Uhum. Só que nós desenvolvemos aqui uma forma de simplificar demais essa parte de negociação, que vem gerando um resultado absurdo para os nossos alunos, para os nossos mentorados e assim por diante, que é a desgrama da técnica SBP. A gente já falou também no podcast aqui várias vezes sobre essa Vai técnica. fazer uma inserção aí também? Vou fazer a inserção aqui vai entrar aqui um áudio agora falando da técnica SBP para falar do podcast da técnica SBP. Quer ver, ó? O podcast da técnica SBP é o podcast número 18. Pronto, é esse podcast aí. Beleza? Ouça lá. Ouça esse podcast também. Então, olha só. O que é a técnica SBP? É uma técnica de negociação simplificada, mas muito simplificada, baseada em uma tríade também. A tríade da negociação simplificada, né? Que é, na verdade, você entender o que é o S, o B e o P. O S é de serviço, ou seja, quando você vai no seu cliente, você entende qual que é o serviço que você precisa realizar. Ah, Everton, isso aí é básico, né? Isso aí é básico. Tudo bem, é básico, só que não é o mais importante. O serviço, entender qual é o serviço é importante, mas esse não é o pilar mais importante, tá? O pilar mais importante é o B e o P. O B é o benefício. Benefício. Como assim, Everton, benefício? Quando alguém precisa de algum serviço, das duas uma, ou tem uma dor, ou tem um desejo ali de realizar alguma coisa. Você tem que entender qual é o benefício que o cliente enxerga em relação ao serviço que você vai prestar. E aí é onde começa a ter alguns problemas, né? Porque aí é tendencioso isso, o prestador de serviço querer falar do benefício aos olhos dele, do prestador. E nada disso, você tem que falar do benefício aos olhos do cliente. Então você foi na visita técnica, você resgatou as informações de qual é o serviço que eu tenho que prestar, qual é o benefício que o cliente enxerga como benefício e qual que é o P, o problema que o cliente enxerga como problema que será resolvido com a minha prestação de serviço. Se eu conseguir extrair essas três informações, isso é o que o empreendedor autônomo faz de fato. Ele extrai essas três informações e usa ao favor dele no orçamento, na negociação, na divulgação, em tudo quanto é lugar. Ele usa esses três elementos aí como pilar da negociação em si, tá? E por que isso muda tanto? Porque isso aí vira o jogo de vender simplesmente o serviço e vender exatamente o que o cliente quer. Dá um exemplo simples. No último sábado agora, sábado dia 17, foi 17. Sábado dia 17 de abril, eu me reuni com os próximos alunos da imersão. Né, os alunos da imersão. E aí um aluno me perguntou o seguinte. Ele falou o seguinte, Everton, eu tenho um problema aqui na minha região. É o seguinte, aqui eu tenho uma baita de uma oportunidade. Vários condomínios de casas novas, instalações zero bala para fazer. E a concorrência desqualificada cai matando, cara. Várias vezes eu perco o orçamento porque o cara tem um preço mais barato. Aí eu perguntei para ele assim, bacana, então mas o que é que você está vendendo, né? Eu tô vendendo instalação elétrica. Falei, então, por isso que você não tá fechando orçamento. Você tá vendendo instalação elétrica, por isso que você não tá fechando orçamento. Aí ele ficou sem saber o que eu quis dizer com isso naquele momento. Aí eu falei o seguinte, pensa comigo. O cara, ele tá com uma casa zero, acabou de construir. O que é que esse cara tá vivendo? Você tem que extrair essas informações dele. Primeiro, o que ele precisa? Instalação elétrica. Legal, é o que ele precisa, é o serviço. Qual que é o benefício?
eu coloquei alguns exemplos, mas isso tem que vir da boca do cliente. Lembrando que tem vindo da boca do cliente isso, né? Mas o benefício, por exemplo, morar na casa nova, o mais rápido possível. Qual que é o problema que tem que ser resolvido? E aí eu coloquei um problema à tona ali que eu sabia que ia causar impacto nele, porque é um problema muito comum nessa ocasião. Eu falei para ele, por exemplo, o seu cliente normalmente não tá morando de aluguel? Porque ele acabou de comprar uma casa, ele não tá morando de aluguel? Na maioria das vezes sim, Everton, ele me respondeu. Eu falei, então, concorda comigo que se ele tá querendo morar na casa, muito provavelmente tá vencendo ali o contrato de aluguel dele? Quando eu renovo um contrato de aluguel, eu tenho que renovar por no mínimo 6 meses, com uma multa rescisória, e às vezes a multa é os próprios 6 meses de aluguel. E aí, se o cara paga R$ 1.500 de aluguel, que não é incomum ter R$ 1.500 de aluguel, se ele tá pagando R$ 1.500 de aluguel, 6 meses significa R$ 9.000. Então, concorda comigo que se você atrasar a obra para ele vai perder não só a sua prestação de serviço, mas mais R$ 9.000? Aí ele, sim. Falei, então, olha só, você não tem que vender, na verdade, a instalação elétrica. Você tem que vender a casa pronta em 45 dias, por exemplo. Garantir para ele que, olha só, eu te entrego a casa pronta em 45 dias. Só resumindo, porque você vai assistir o podcast da técnica SBP e lá tem mais detalhes sobre o uso da técnica. No final da história, quando você negocia e o cliente vem e imputa para você, fala assim, olha, eu tenho um orçamento mais baixo. Você, tudo bem, você tem um orçamento mais baixo, mas eu vou vir aqui com o meu time, com a minha empresa, para garantir para você que em 45 dias você está com a sua casa pronta e você vai poder morar e não vai ter problema de ter um prejuízo de R$ 9.000. Eu não estou te vendendo aqui o que o meu concorrente está te vendendo. Agora, se você tiver confiança total no meu concorrente e ele vier aqui e atrasar os 45 dias, o meu preço vai ficar muito mais barato. Pelo menos R$ 9.000 mais barato. Ou seja, tá vendo que eu não vendi a instalação elétrica, eu vendi o que o cliente precisa, na verdade. E aí fica contraintuitivo. A comparação fica muito irrelevante ali no caso, porque ele está comparando a instalação elétrica do seu concorrente com o quê? Com a solução que ele precisa para ele mudar e não ter prejuízo. Acabou, cara. Você, no mínimo, vai pôr uma baita de um ponto de interrogação na cabeça do seu cliente que vai fazer com que ele pense muito em relação ao que você falou. Então, segundo ponto importante é a negociação. Segundo erro é essa parte aí de achar que ser técnico é o suficiente para ganhar cliente. Show de bola. Show de bola. E o terceiro? Terceiro erro. Eu uso uma frase aqui muitas vezes que é o seguinte, né? Que você precisa jogar o jogo de primeira divisão, mesmo estando na segunda, porque só assim você sobe para a primeira divisão, né? E aí é o seguinte, né? Se você decidiu ter uma empresa, se você decidiu abrir o seu próprio negócio, já entendeu, está separando ali o seu orçamento, né? As suas receitas, né? Tem o seu salário, você já tem o custo definido, você já tem também o lucro da sua empresa, tudo mais. De nada vai valer você fazer todo aquele cálculo inicial do primeiro erro se você cometeu esse terceiro erro aqui. Qual que é o terceiro erro? O terceiro erro é ter as finanças da empresa misturada com as finanças pessoais. Então, por mais simples que pareça, misturar as finanças ali vai te levar para trás. É um passo para frente e 3 para trás. A verdade é essa. Por quê? Porque você não vai conseguir ver a empresa crescer. E ver a empresa crescer é muito importante para que você entenda que vocês têm 2 negócios. Você, como pessoa física, que está sendo remunerado pela empresa, e a empresa se autossustentando. E hoje em dia tá fácil você ter uma segunda conta bancária, porque você vai nos e-bank da vida aí, ó, né? E no Bank, C6 Bank, PagSeguro, Banco Inter, né? Banco Inter, tem um monte. Isso não tem taxa nenhuma. Opção que não falta. Né? Opção não falta. Então o que você precisa fazer? Ter tudo separado. E no dia X, dia 25, 30, 15, não sei, no dia X você vai retirar o seu salário lá, os seus R$ 4.000 lá, todo mês. Então, um dos nossos alunos, o Lucas, ele falou o seguinte, ele falou, depois que eu comecei a planilhar o que eu estava fazendo e separar minha conta pessoa física da pessoa jurídica, eu comecei a ver que minha empresa estava crescendo. Só assim que eu tive clareza que minha empresa estava crescendo e isso me deu gás para que eu pudesse, então, começar a investir mais esforços na parte estratégica da empresa. Porque a gente fala das 3 personalidades, o técnico, o administrador e o empreendedor, né? Bom, então esses são os 3 erros e as 3 soluções aí com o empreendedor autônomo, ou seja, você
Pelo menos eu espero que você, depois desse podcast, você faça isso que nós falamos. Faça para que consiga ter resultado. Legal, e tá tudo ali também, né? Tá tudo aqui. Na nossa apostila da imersão. Aqui, ó, a apostila da imersão. Só que aí tá tudo bem destrinchado, né? Aqui tá ó, 113 páginas, passo a passo, para falar sobre workbook. Aí é mão na massa, né? Isso É aqui, pegar, assistir a imersão, realizar os exercícios que aí sim vai dar muita clareza, né? E Tem que fazer. para eles ficarem. Como é que eles fazem para descobrir a imersão aí, Kaique? Bom, você que está interessado aí em participar da imersão, você pode estar indo até o nosso Instagram, @evertonmorais_sde. Tem um link ali na bio, você pode estar clicando naquele link e fazendo a aplicação para ver se você vai ser aprovado a participar da imersão, né? Isso aí já me gera umas brigas, hein, mano? Que é a imersão. Isso aí também gera umas brigas também, né? Como assim, aprovado? Eu quero comprar, né? Porque na imersão não entra qualquer um, né? Não isso basta a pessoa querer, ela tem que ter alguns requisitos que esteja qualificada para participar. Porque Exato. a gente faz questão de que entrem somente as pessoas que a gente sabe que vai ter resultado, né? Que vão Exatamente. conseguir aplicar e que estão vivendo o momento certo. Exato. Então não adianta. Tem muitas pessoas que falam assim: mas eu não sou autônomo ainda, eu posso entrar? Não. Mas eu tenho dinheiro. Não importa, não adianta. Você não vai entrar porque você não vai estar apto para conseguir aplicar o que a gente vai ensinar e você não vai ter sentido as dores. A verdade é essa. Você não vai ter sentido as dores ali do autônomo, do campo de batalha, e aí você não vai fazer o que tem que ser feito. A gente tem algumas experiências com isso, né? Então, a gente acaba aceitando somente autônomos e tem uns pré-requisitos. Vai lá no link que você vai entender quais são os pré-requisitos e se você preencher esses pré-requisitos, a gente entra em contato com você para marcar uma war room, uma sala de guerra. Bom, você vai descobrir isso aí lá. Vai lá no link lá. Espero por você lá, então. Faz a sua aplicação e a gente se vê. Muito bom. Né? Mais um podcast para conta? Mais um podcast para conta. E até o próximo, pessoal. Até o próximo.